Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, como passaram a semana? Tudo certo? Estudaram bastante? Se cuidaram? Espero que sim, tá bom? Estou morrendo de saudade de vocês. Já estamos aí com novidades, né? Espero que vocês estejam gostando dessas novidades que a gente tem preparado para vocês em relação às videoconferências, tá bom? Hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 4 da apostila 7, tá? Onde a gente... apostila 8, perdão. Onde a gente estava falando de acústica, né? Então, no vídeo anterior que eu fiz para vocês, a gente falou um pouquinho, né, da ideia da acústica, falamos sobre alguns instrumentos, né? A gente sabe que a gente tem alguns tipos de instrumentos de percussão, de corda, de sopro, né? E no vídeo passado a gente falou um pouquinho sobre os instrumentos de corda. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de instrumentos de sopro que são relacionados aos tubos sonoros, né? E no finalzinho do vídeo a gente vai falar de um efeito muito importante que acontece não só com o som, mas acontece também com a luz, tá? Nesse capítulo a gente vai discutir apenas o fenômeno Doppler para o som. Mas existe uma analogia também para a luz, que depois, se vocês estiverem curiosidade, vocês podem me perguntar ou até mesmo pesquisar lá. Vamos lá, pessoal? Então, a gente, na semana passada, falou de cordas e hoje, então, a gente vai falar de tubos sonoros, tá? Geralmente, quando a gente fala de tubos sonoros, a gente separa ele em dois tipos de tubos. Tubos abertos e tubos fechados, tá? Então, o tubo aberto, ele tem uma extremidade, né, aberta, né? Ela tem um orifício um pouco menor, geralmente, do que o orifício de saída, né? Então, um tubo aberto é aquele que tem duas entradas de ar. Na verdade, geralmente você coloca, né, sopra nessa extremidade e o som sai nessa outra extremidade aberta aqui, tá bom? O segundo tubo que a gente vai estudar é o tubo fechado, tá? O que quer dizer isso? Então, ele tem uma extremidade aberta e uma extremidade fechada. Existe diferença física dos conceitos físicos relacionados a esses instrumentos? Sim. Lembrem-se que a gente vem estudando a característica ondulatória. O som é uma onda, então a gente vai estudar o comportamento ondulatório dentro de um tubo fechado, dentro de um tubo aberto, tá? A gente tem alguns exemplos, né, desses tubos sonoros. Então aqui você tem a flauta andina e o saxofone, tá? São dois instrumentos de sopro, né, que representam aí o tubo fechado, na verdade o tubo aberto, beleza? Qual que é a parte física que a gente tem que ver quando a gente fala de tubos sonoros? Então, lembrem-se que uma onda ela é caracterizada pela sua frequência, pelo seu comprimento de onda e pela sua velocidade, tá? Da mesma forma que a gente tinha lá na onda os harmônicos, primeiro harmônico, segundo harmônico, terceiro harmônico, a gente também vai ter os harmônicos aqui em tubos sonoros, tá? Então, vai ter uma diferença entre os harmônicos que vão acontecer num tubo aberto e os harmônicos que vão acontecer num tubo fechado. Então, aqui a gente está representando o que acontece quando você tem uma frequência dentro de um tubo aberto, tá? Então, esse aqui seria o primeiro harmônico, a frequência fundamental. Tá? Ao gerar uma vibração dentro de um tubo aberto, né, com as características do primeiro harmônico, a frequência fundamental, a gente vai ter ali uma relação do quê? Nesse caso, como as duas extremidades são abertas, a gente vai ter o nó do primeiro harmônico, do harmônico fundamental, se formando no meio do tubo, né? Então, esse tubo ele tem um comprimento que a gente vai chamar de L, e aí ele vai formar no seu primeiro harmônico um meio comprimento de onda, né? Ele não vai completar um harmônico, um comprimento inteiro. Então, no decorrer da vibração dentro desse tubo, ele gera essa metade de onda, né? E aí, se a gente lembrar lá que frequência está relacionado com a velocidade e com o comprimento de onda, a gente consegue estabelecer que a frequência do harmônico fundamental para o tubo aberto vai ser a velocidade da onda, né? Divididos pelo dois L's, que é o comprimento do tubo e não o comprimento da onda. A gente tem que tomar cuidado com isso, tá bom? O segundo harmônico, a gente já percebe que vai formar um comprimento de onda,
né, meio comprimento de onda mais meio comprimento de onda, né? Então você tem um nó, 2 nós, né? Então como aqui você tem um ventre completo, né? Dentro do tubo, a gente vai ter meio comprimento de onda mais meio comprimento de onda, que gera um comprimento de onda, tá? E aí a frequência do segundo harmônico vai ficar como? Velocidade da onda divididos pelo comprimento do tubo sonoro, tá? Estudando o terceiro tubo aberto, a gente vai perceber que a gente tem 1, 2, 3 nós, ou seja, você vai ter meio comprimento de onda, meio comprimento de onda, mais meio comprimento de onda. Somando, você vai ter 3 meios de metade da onda, né? E aí, a gente usando a relação da frequência do harmônico, do terceiro harmônico, o que a gente vai perceber? Que vai ser 3 vezes a velocidade da onda divididos por 2 comprimentos do tubo. E aí a gente pode generalizar os harmônicos em N harmônicos, né? O que a gente consegue perceber aqui, ó? Se a gente tiver uma ordem de 1, 2, 3, 4, infinitos N's, o lambda, o comprimento de onda, vai ser o quê? 2 comprimentos de onda divididos por N, né? Que é o valor do estabelecido ali, tá bom? E 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, o comprimento de onda vai dar L, 2 L's divididos por N, e a frequência do harmônico vai dar N vezes a velocidade da onda divididos por 2 L's ali, tá? Então, a gente consegue generalizar para qualquer sistema harmônico ali. Então, esses harmônicos são relacionados ao tubo aberto, tá bom? Já para um tubo fechado, olha o que vai acontecer quando a gente for estudar. A gente vai perceber que pelo fato da gente ter uma das extremidades fechadas, o nó vai acontecer no primeiro harmônico, vai acontecer no terceiro harmônico e no quinto harmônico. Ou seja, em tubos fechados, devido ao fato da gente ter extremidades fechadas, a gente não vai ter harmônicos no número par, apenas no número ímpar, tá? Então, o primeiro harmônico, ele vai gerar um ventre, né? E vai gerar um nó na extremidade fechada. Ou seja, agora, dentro do tubo, do L, né, de um comprimento L, vamos ter no primeiro harmônico, na frequência fundamental, um comprimento de onda divididos por 4. Ou seja, eu vou ter 1/4 do comprimento de onda no harmônico fundamental. No terceiro harmônico, a gente vai ter 1/4 mais meio comprimento de onda, né? Então, aqui você tem metade da onda se formando e aqui você tem 1/4 dessa onda se formando, tá? Então, somando os dois ali, a gente vai chegar, né, uma relação que vai dar para nós uma frequência para o terceiro harmônico de 3 vezes, né, a velocidade da onda divididos por 4L, que é o comprimento do tubo, tá? E aí, a gente vai perceber que se a gente gerar um quinto harmônico, agora a gente vai ter 2 meios de onda mais 1/4 de onda, tá? Então, no caso, a gente não tem a formação de harmônicos quando você tem N's pares. Então, 2, 4, 6, 8 e assim por diante, tá? Generalizando isso, a gente vai ter que o comprimento de N ordens, né, o comprimento de onda, vai ter uma relação de 4 vezes o comprimento do tubo, né, divididos por N, enquanto que a frequência de N's harmônicos vai ser o valor de N vezes a velocidade divididos por 4L, tá? Lembrando que aqui a gente não tem valores de N para par, apenas para ímpar. Então, a principal diferença de um tubo sonoro
fechado para um tubo sonoro aberto é que no caso do tubo aberto a gente vai ter todos os harmônicos, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, da mesma forma que para corda. No caso do tubo fechado, a gente só vai ter harmônicos em Ns ímpares, tá bom? Então existe uma diferença formando aí essa relação, tá bom? Um tipo de tubo bastante famoso em relação aos tubos sonoros é o tubo de Kutz, né? Kutz. A ideia desse tubo é você gerar uma onda sonora ali dentro, tá? Então é um tubo fechado, onde você tem um alto-falante. Dentro desse tubo você vai ter um material, né, que vai sofrer uma oscilação, tá? E aí esse embolo vai gerar, né, um tubo fechado ali para nós, certo? À medida que você toca o alto-falante, ele vai gerar uma frequência, uma ondulatória sonora dentro desse tubo. E aí a gente vai perceber que a relação, né, desse elemento que está ali dentro, que geralmente é um gás, né, vai sofrer o quê? Uma velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência, né? Nessa situação, a gente tem aqui que metade da onda, né, vai ter a distância d, ou seja, o comprimento de onda vai ser 2d, a distância do vale ali, tá? Então, basicamente, o tubo de Kutch, ele está relacionando essa onda sonora com esse sistema, tá? Então, é um tubo preenchido com gás, né, onde a velocidade do som se deseja determinar, tá? Então, você tem um sistema ali a qual você quer determinar a velocidade da onda nesse gás, tá? Então, você coloca o gás ali e aí você conhecendo essa distância D, sabendo a frequência dessa onda sonora, você consegue estabelecer a velocidade desta onda neste gás ali, tá? Então, o tubo de Kutch, ele permite a gente experimentalmente estabelecer a velocidade das ondas de um gás, seja qual gás for ali, certo? Para finalizar esse vídeo, como eu falei lá no início, a gente tem o que a gente chama de efeito Doppler, tá? O efeito Doppler, ele não vai variar a frequência. Muitas vezes a gente confunde o efeito Doppler dizendo que é a variação da frequência de uma onda. Não é, tá? O que acontece? O efeito Doppler sempre vai existir quando houver um movimento relativo entre a fonte e o observador. Então, nessa situação aqui, a gente tem lá uma viatura da polícia, aonde ela está se movimentando, e aí a gente percebe que, à medida que ela se afasta, o comprimento de onda aumenta, à medida que ela se aproxima, o comprimento de onda diminui, tá? Então, afastou, o comprimento de onda aumentou. Se aproximou, o comprimento de onda diminuiu, tá? E aí, o que vai acontecer aqui, gente? À medida que o comprimento de onda sofre essa variação, a gente vai ter uma percepção diferente. Então, o efeito Doppler é a frequência que você percebe e não a frequência que a fonte está fornecendo. Então, pelo fato da fonte estar se movimentando, o observador vai perceber uma frequência diferente daquela que está sendo realmente emitida. Se a viatura, ambulância ou qualquer fonte sonora está em repouso, o comprimento não vai variar, né? Porque você tem lá não tem essa variação do comprimento, tá? Uma vez que essa fonte está parada. A gente pode dizer também, tem que tomar cuidado, né? Que o observador está se movimentando e a fonte está se movimentando. Mas se a velocidade relativa entre os dois forem nulas, o efeito Doppler não vai acontecer, tá? Então a gente tem aqui o efeito Doppler acontecendo quando há uma velocidade relativa entre os corpos diferente de zero. Tá? E aí você tem essa relação, né? A figura A, o carro da polícia está se movendo, com isso a pessoa à frente do carro percebe ondas sonoras de comprimento menor, enquanto que uma pessoa atrás do carro, né, percebe uma frequência maior, tá?
Se o carro está parado, a frente de onda da frente e a frente de onda de trás é a mesma. Então, os sons que eles receberão terão o mesmo comprimento de onda ali, tá? Então, aqui a gente tem esse exemplo, né, de novo, a qual estabelece uma expressão matemática para a gente calcular essa frequência aparente ali, tá? Então, o que acontece ali, ó? Você tem o observador, você tem a fonte, tá? Essa frequência aqui é a frequência observada. Essa aqui, né, é a frequência que a fonte está emitindo. Como os dois podem estar se movimentando um em relação ao outro, a gente vai ter que o observador vai perceber uma frequência diferente daquela que é emitida, tá? E aí, como que a gente vai calcular essa frequência aparente, essa frequência percebida? Vai ser a frequência da fonte vezes a velocidade do som, aonde ele está se propagando, mais ou menos a velocidade do observador, divididos pela velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte, tá? Aqui, gente, a gente tem que tomar bastante cuidado na hora da convenção desses sinais, tá? A gente não pode dizer que o mesmo sinal do observador vai ser a da fonte, tá? Por quê? A gente vai ter questões diferentes, tá? Como assim? O que a gente tem que pensar? Separadamente, observador, fonte, tá? Então, a primeira situação que a gente pode estabelecer é que o observador está se aproximando da fonte. Se o observador está se aproximando da fonte, o som percebido vai ser maior do que o som real, do que o som da fonte. Então, essa expressão que a gente tinha aqui, ó, né, tem que aumentar essa frequência aparente. Então, se isso aqui aumenta, se a relação da frequência do observador aumenta, esse termo aqui de cima também tem que aumentar. Então, para que isso aumente, eu tenho que usar o sinal de mais. Se o observador está se afastando, o som que ele vai perceber é menor do que o som da fonte. Então, agora a gente vai usar o sinal de menos, tá? E a frequência aparente, ela é inversamente proporcional a esse termo aqui de baixo. Então, se esse termo de baixo aumenta, a frequência aparente diminui. Se isso aqui diminui, a frequência aparente aumenta, tá? O que eu estou querendo dizer para vocês com isso daqui? Então, para que o observador perceba um som maior, o que vai acontecer? Quando a fonte estiver se aproximando, o sinal é negativo. Quando a fonte está se afastando, o sinal da fonte é mais, tá? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado e fazer uma relação a qual você vai observar o observador e a fonte, tá? Então, se o observador está se aproximando, a sua velocidade é positiva. Se o observador está se afastando, a sua velocidade é negativa. Diferentemente da fonte, se a fonte está se afastando, a sua velocidade é positiva. Se a fonte está se aproximando, a sua velocidade é negativa. Ok? Então, maior do que zero para se afastando, menor do que zero se aproximando. Isso para a fonte, tá bom? E aí é importante a gente guardar que o movimento relativo de aproximação entre a fonte, o F, e o observador vai dar para nós uma frequência aparente maior do que a frequência real.
ou seja, a frequência da fonte, tá? Movimento relativo de afastamento entre a fonte e o observador, a frequência percebida vai ser menor do que aquela que você está emitindo, tá bom? Então, o que acontece ali? Todos nós já passamos por essa situação, né? De um objeto, de uma ambulância, de uma viatura estar se aproximando de nós. Então, quando a ambulância ou esse objeto sonoro está se aproximando, não parece, a gente tem a sensação de que o som está maior, né? Está mais agudo. Então, essa frequência aparente não é a frequência que está sendo emitida, né? É a frequência aparente, a frequência que está sendo percebida pelo observador parece ser maior, tá? Já quando a fonte sonora está se afastando, seja ela ou seja o observador, a frequência percebida parece menor. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado na resolução dos exercícios, tá? Considerando, né, a relação dessas fontes aparentes, frequências aparentes e frequências reais, tá? Lembrando, gente, que a frequência no movimento ondulatório, ela não sofre alteração se a gente não trocar a fonte, né? Então, por exemplo, quando você está lá ouvindo o som, né, no rádio, né, uma rádio no rádio, né? O que a gente, quando a gente troca lá, por exemplo, eu tô indo para, vamos imaginar as ondas sonoras aqui de Curitiba, rádio Kaiowá para 98, né? O que muda de uma para outra? É a frequência emitida por essas estações de rádio, tá? Então, se eu quero ouvir uma ou outra, eu vou sintonizar de tal forma que eu vou pegar uma frequência ou outra. Tá? Então, aí sim eu estou mudando a frequência dessa onda sonora, tá? No caso, né, a gente não tem mudança de frequência no efeito Doppler, tá? E essa sensação que a gente percebe é diferente, por quê? Porque está havendo um movimento relativo entre elas. A fonte continua emitindo o som com a mesma frequência. A questão é que a gente tem um movimento relativo entre elas. Bom, gente, entendido? Certo? Se ficou alguma dúvida, alguma questão, escrevam aí no caderno de vocês, anotem para a gente tirar lá na videoconferência, tá bom? Espero que vocês tenham uma excelente semana na presença de Deus, que Deus esteja guardando vocês, guardando os familiares de vocês, e fica aqui o meu grande abraço para vocês. Até a próxima, gente!